falar com vocês sobre a formação dos leigos e leigas da nossa igreja. Primeiramente, vou destacar que sem uma formação contínua, consistente e permanente, o cristão corre o risco de estagnar-se em sua caminhada eclesial. Para que haja uma formação integral, é necessário levar em consideração as dimensões humana, espiritual, teológica e pastoral e também teórica e prática. Não podemos supervalorizar a dimensão espiritual em detrimento da formação humana e nem a teológica em detrimento da pastoral, também a formação teórica em detrimento da prática. É importante olharmos também para a formação dos sujeitos eclesiais. Os senhores bispos, presbíteros e diáconos não podem se eximir da formação dos leigos e leigas, mas também os leigos devem participar não somente da execução, mas também do planejamento das atividades. O fundamento desta formação está centrada na mensagem evangélica. Portanto, o Evangelho de Jesus Cristo deve nortear o processo formativo dos leigos da nossa igreja. Os princípios desta formação devem ser entendidos como uma educação permanente da fé. Nós temos o aspecto espontâneo do processo formativo, que nós vamos vivendo as nossas experiências do dia a dia, mas também temos o aspecto formativo da nossa fé. Para isso, é necessário estabelecermos metas e objetivos a serem alcançados. A formação deve contribuir para que os cristãos leigos possam seguir Jesus Cristo, dando testemunho do que é ser cristão no mundo de hoje. Também levar em consideração o local e o espaço onde vivem. Não podemos falar de formação sem falarmos da doutrina social da igreja. Esta é ilustre e desconhecida, uma vez que se nós pararmos nas portas de nossas igrejas após a celebração, começarmos a perguntar para as pessoas sobre doutrina social, nós vamos verificar que talvez 90% ou mais das pessoas não sabem que a igreja tem uma doutrina social. E até mesmo os agentes que já estão engajados na pastoral, muitos deles não conhecem e não sabem o que é a doutrina social. Quando falamos de formação, a formação precisa ser mistagógica. O que significa isso? É levar a liturgia, a catequese, a pessoa tem que mergulhar nos mistérios de Cristo. Isso é a mistagogia que toda formação deve ter. A formação, ela pode ser básica ou pode ser específica. A formação básica é aquela formação que é dada para todos de maneira geral, como por exemplo, o Evangelho tem que ser ensinado para todos. A formação específica depende de onde aquele agente atua. Por exemplo, quem atua na pastoral carcerária vai ter formação específica em relação a como agir dentro de uma penitenciária, como é a lei de execução penal. Já aquele que atua na pastoral da saúde não precisa saber disso, mas ele tem que saber como funciona lá dentro do hospital, ao atender um doente no leito, etc., a política de saúde, etc. Isso significa a formação específica que todo agente deve ter. E a formação, ela também deve ser permanente, é bom frisar isso. A formação não pode ser que você faz uma palestra hoje, daqui 2 meses outra palestra, porque aí você não sabe quem estava na primeira, se está na segunda, você não sabe se determinado assunto já foi falado ou não, e aí você se perde e você desanima as pessoas. A formação também, ela deve ser missionária e inculturada. Missionária é aquela que vai ao encontro do outro. E a inculturada significa o seguinte: você tem que conhecer os valores e a cultura daqueles que vão receber a mensagem evangélica. Você não pode querer fazer missão e ir anunciar o Evangelho para um grupo indígena se você não conhece os valores e a cultura indígena. Você não pode querer entrar em uma comunidade rural, você não pode querer entrar em um condomínio se você não conhece bem aquela realidade. Inculturar-se significa conhecer as diferenças do outro. Também a formação deve ser dialogante. O que significa a formação dialogante? É aquela formação que vai derrubar os muros que separam as pastorais e construir pontes. Ou seja, é preciso que as diferentes pastorais e grupos de nossa igreja conversem um com o outro. A formação também, ela tem que ser planejada, pedagogicamente falando. É preciso ter um plano, é preciso saber quem vai ensinar o que, quem vai falar o que, qual o tempo que a pessoa tem para falar isso, e quem são os receptores desta mensagem, ou seja, como um verdadeiro plano de ensino, como se fosse uma escola. Realmente, formação é isso, é a formação permanente, tem que levar em consideração essas questões. O número 281 do documento de Aparecida, ele fala que a diocese deve ter um projeto de formação dos seus leigos e leigas. E
as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil 2015-2019, ela também vai reforçar que cada igreja particular tenha esse plano, esse projeto de formação dos leigos e leigas e que leve em consideração o plano pastoral de cada igreja particular. Enfim, toda a formação dos nossos leigos e leigas é de suma importância que eles, leigos, participem do planejamento, participem da execução e não sejam meros receptores. Enfim, assim nós teremos uma igreja que vai ligar vida e liturgia. E aí nós poderemos dizer que nós estamos celebrando aquilo que vivemos e principalmente vivendo aquilo que celebramos.